sempre um momento de alegria para nós podermos compartilhar do estudo espírita, do estudo do Evangelho, das noções que tanto enriquecem o nosso coração, e nós sabemos que esse compartilhamento se dá também com o plano espiritual. Muitos irmãos que já nos antecederam na grande passagem são trazidos a esses momentos de oração, de boas vibrações, para falarmos a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos e das boas orientações, no caso aqui da nossa doutrina espírita, que nós todos recebemos através da codificação do Allan Kardec e de todos os espíritos que o assessoraram nesse trabalho tão grandioso para a humanidade. Perda de pessoas amadas, pessoas queridas, mortes prematuras. Isso tudo faz parte de uma linguagem que nós conhecemos muito bem, todos nós, afeta a todos nós. Por isso, uma grande identificação com o tema, especialmente num momento como este que nós estamos vivendo. Não é à toa que os grupos espíritas, as casas espíritas, preocupados com o bem-estar dos seus frequentadores, têm promovido este tipo de tema, porque nós entendemos que o consolo vem muito mesmo, pelo campo do esclarecimento. Então, quando nós estamos esclarecidos a respeito de certos mecanismos pelos quais nós passamos em nossa vida espiritual, seja ela na matéria, seja ela fora da matéria, nós, com essa iluminação, com essa claridade interior que o conhecimento nos traz, nós temos melhores chances de vencer as nossas dificuldades. E a perda de pessoas amadas é uma dificuldade. Não podemos negar. Existe uma conversa, vamos falar assim, né? Um pensamento por aí que diz assim que espírita não sofre, que o espírita já conhece todos os problemas da vida, lida com a morte, lida com o plano espiritual. Mas quem dera que fosse assim. Porque, além de acolhermos o conhecimento, nós precisamos também aprender a refletir, raciocinar sobre ele, vivenciá-lo, porque só assim, né, nós conseguiremos desenvolver aquilo que o Kardec propôs, que é usar a fé raciocinada para nós alcançarmos o progresso espiritual. Nós temos no planeta Terra, a humanidade encarnada, nós temos uma vida essencialmente de relação interpessoal, pelas quais nós criamos empatias e muitas vezes antipatias também. E nessas nossas convivências nós estabelecemos vínculos afetivos de maior ou de menor intensidade com as pessoas que nos cercam, especialmente com aquelas que fazem parte do nosso dia a dia. Esses vínculos são muito variados, porque podem ser dentro e fora da família. O espírito, quando é simpático a outro, não necessariamente tem que haver um vínculo consanguíneo. Ao contrário, né? Muitas vezes o vínculo consanguíneo não implica empatia, mas sim antipatia, porque Deus muitas vezes faz com que nós estejamos unidos por laços familiares, mas com dificuldades para lidarmos com esses relacionamentos, porque tudo isso visa, na verdade, o aprendizado do amor, o nosso crescimento espiritual, a superação das nossas falhas morais. Então, mas quando os sentimentos são mais intensos, quando as nossas relações afetivas são mais fortes, os elos são mais fortes,
o afastamento entre duas pessoas que se amam, que se gostam ou que se sentem dependentes uma da outra. O afastamento nos incomoda aqueles que não têm a outra parte no convívio diário. Nós sentimos falta, sentimos saudade. Então, o que dizer quando isso ocorre de modo, vamos chamar assim, aparentemente definitivo, quando um dos envolvidos morre, na linguagem popular. E no Espiritismo nós dizemos desencarna. Então, quando há esse afastamento, é um motivo geralmente de tristeza, de angústia, de insegurança. A morte no campo filosófico, ela implica o deixar de existir. Na religião, já é uma compreensão da separação da alma e do corpo. E na ciência, seria a incapacidade de sustentar a vida, sua completa cessação. Mas o assunto morte, geralmente, é concebido como sendo algo difícil de lidar. Uma coisa assustadora, dolorosa, temerária. E a depender da relação existente entre, vamos chamar assim, o morto e o que permaneceu vivo, o fato provoca intenso sofrimento, tanto para quem ficou e no entendimento espírita, quanto para quem partiu também, segundo os relatos espirituais. Vejamos que interessante. Geralmente nós utilizamos essa expressão perdeu, né? Perdi meu pai, perdi minha esposa, perdi meu filho. O verbo perder normalmente utilizado com o significado de ter posse de coisas. E quando se trata de pessoas, o sentido fica, às vezes, soa um pouco estranho, porque, na verdade, nós não temos posse de nada, de ninguém, melhor dizendo. Não temos posse de nenhuma pessoa, e muito menos de qualquer coisa, porque nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Quando nós partimos da Terra, nós não levamos nada material conosco. A única coisa material que a gente leva é o corpo perispiritual, o corpo psicossomático. Nem o nosso corpo físico nos pertence, ele é emprestado. Nós usamos o corpo físico durante a reencarnação e temos que deixar ele aqui mesmo. Você vai sofrer lá as transformações e as substâncias, os átomos, as moléculas vão se alojar em outros objetos, outras formas. Então, assim que nós podemos compreender essa questão. Quando falamos a respeito de perda, é preciso que a gente entenda que quando, por exemplo, nós temos um filho que partiu, ele não era nosso filho. Nós perdemos uma propriedade. Ele era alguém que estava sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade provisória, mas um filho independente, um filho do mesmo pai comum a todos nós, que é Deus. Então essas relações de responsabilidade que nós temos de uns para com os outros, ela é temporária durante a reencarnação. Mas a nossa língua portuguesa, ela admite no verbo perder o seguinte significado: deixar de ver ou de ouvir alguém porque essa pessoa morreu. Isso está no dicionário. Também um sofrimento excessivo, um pesar, uma angústia. Então, a perda do filho foi a morte para ele. Pode-se dizer assim. Então, o verbo perder, ele tem esse significado também de um sofrimento intenso provocado pela ausência de uma pessoa que nós amamos, porque ela teve de retornar ao campo espiritual. Muito bem. Então, desenvolvendo aquele pensamento de que o esclarecimento trabalha o nosso íntimo através do nosso raciocínio, da nossa razão,
porque se torna para nós um consolo quando nós compreendemos o motivo, compreendemos o mecanismo, então aquilo facilita o entendimento, né? E alivia o peso que nós estamos sentindo, a angústia, a tristeza, a depressão. Agora, tem algo que a gente precisa compreender, que a dor, ela faz parte do caminho evolutivo do espírito. E é interessante porque, quando nós falamos espírito, naturalmente nós estamos nos referindo ao nosso estágio hominal, onde o princípio inteligente, que vem se desenvolvendo de reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, ele alcança o estágio hominal, de acordo com a criação divina e com um processo evolutivo que nós não compreendemos como é que se dá essas migrações de um reino para outro. Mas nós podemos, com certeza, afirmar que não é só no nosso reino hominal que há dor. O reino animal também. Nós vemos os animais passando por, muitas vezes, por sofrimentos carnais, por angústias. Às vezes, a gente, outro dia mesmo, saiu aí uma reportagem na TV de um cãozinho que, apesar do dono já ter falecido há muito tempo, ele vai sempre lá aguardá-lo. Então ele fica naquela ânsia, naquela angústia. São rudimentos de sentimentos, de emoções que estão num nível espiritual bem inferior ao nosso, mas que já apontam em alguns espécimes do reino animal, mostrando que a dor está presente. Ela faz parte realmente do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. A dor é necessária. Uma criança, para nascer, a mãe muitas vezes passa a famosa dor do parto. Passa por muitas emoções, muitas angústias, problemas no corpo físico que provocam incômodos, porque é um processo que depois tem uma vitória, uma recompensa ali na frente. Então, entendendo que a dor tem esse papel e que ela é como se fosse também uma mãe nossa a nos guiar, a incompreensão da razão da existência da dor, da sua necessidade, ela vai aumentar o quê? O sofrimento. Então, o sofrimento, na verdade, é quando nós não compreendemos o motivo da dor. Nós estamos sentindo dor, uma dor, vamos dizer, emocional, uma angústia, alguma coisa que nos incomoda. Se nós não tivermos condição de raciocinar com tranquilidade sobre aquilo, nós podemos desenvolver uma revolta íntima, uma não aceitação, uma sensação de que aquilo nunca vai acabar, né, de uma eternidade daquela dor, e aí o sofrimento realmente será como um peso que nós sairemos arrastando. Aliás, é uma das coisas que acontece com o espírito quando ele desencarna e ele não tem conhecimento, quando ele passa por expiações no campo espiritual, ele não tem noção de quanto tempo vai durar a expiação dele, a reparação dos erros que ele cometeu. Então ele permanece sofrendo no campo espiritual, achando que vai sofrer como se tivesse no inferno criado pela humanidade, esse inferno do fogo eterno que nada se extingue e que dura uma eternidade, não tem fim. Ora, não é assim que a coisa funciona. A dor da ausência, por exemplo, além da tristeza, em muitos casos, nós dissemos, ela provoca insegurança. Mas o sofrimento advindo da morte de um ente querido, ele repercute não apenas emocionalmente em nós, por exemplo, dificuldade para dormir, dificuldades para a gente se relacionar com outras pessoas, dificuldades para nós nos alimentarmos, nos concentrarmos, crises depressivas, tristeza excessiva, revolta contra Deus e contra a vida, e com os correspondentes reflexos no corpo somático, no corpo físico, desnutrição, enfermidades. Então, quanto mais nós
acreditamos que o sofrimento não terá fim, introjetamos uma dor muito aguda dentro de nós, nós vamos realmente passar por momentos muito difíceis. Mas é preciso que a gente compreenda que há resposta para a seguinte pergunta: há meios de suavizar a dor para que não haja sofrimento? Essa que é a questão. Porque pela dor todos nós teremos de passar. Mas é preciso que se transforme em sofrimento? Essa que é a boa pergunta, né? Então nós acreditamos que sim, que é possível diminuir a intensidade e a duração do sofrimento. Às vezes não é possível extinguir a dor, pelo menos de imediato, mas é possível sim, usando o conhecimento, o esclarecimento, trabalhando o pensamento, o raciocínio, nós encontrarmos meios de suavizar o nosso sofrimento, de nós nos alinharmos mais com uma naturalidade dos acontecimentos. Às vezes a gente ouve expressões que nós achamos por demais assim inadequadas. Por exemplo, morreu fulano de tal, uma pessoa aí que pode ser uma celebridade, mas pela qual eu não tenho assim nenhum vínculo, não tenho nenhuma relação afetiva, só tenho uma admiração, vamos dizer, leve, e o fato dela ter morrido, nós percebemos muitas vezes pessoas comentando que triste. Então nós vimos que há uma vinculação entre morte e tristeza como se fosse um automatismo. Quando, na verdade, a tristeza ela vem do sentimento da ausência numa relação mais próxima. Mas ser triste simplesmente porque houve a morte é um equívoco, porque a morte é um fenômeno natural. E desde criança nós aprendemos que assim acontecerá. Obviamente, quando nós somos muito jovens, temos maior dificuldade para compreender os assuntos. Eu me recordo de uma criança que eu observei muitos anos atrás, que ela estava chorando muito, e quando nós perguntamos por que você está chorando, porque o pai da minha coleguinha morreu. Então, para essa criança, era uma coisa assustadora, porque ela talvez imaginasse o próprio pai dela também, se tivesse acontecido para ela, o pai ter morrido. Então, quando não há entendimento, há realmente esse nível, vamos dizer, de infantilidade pelo desconhecimento, a coisa se torna angustiosa, temerosa, mas à medida que nós vamos amadurecendo, e esse amadurecimento pode acontecer mesmo agora, quando os anos já estão avançados em nossas vidas, é o amadurecimento pelo conhecimento de como que funcionam as coisas, né? Nós podemos realmente conquistar um nível de tranquilidade, de paz íntima maior e evitarmos o sofrimento mais agudo. Então, com certeza, serão necessárias novas informações, novos conhecimentos, novos modelos mentais. Ninguém vai pensar que vai acordar de uma hora para outra e vai dizer assim, bom, a partir de hoje eu penso diferente. Então, eu não vou mais ficar triste porque a morte é um fenômeno natural. Pronto, está resolvido. Nós sabemos que não é assim. Nós precisamos nos convencer que a coisa deve ter essa naturalidade. E para isso é preciso realmente um investimento de tempo, talvez na leitura ou na audição, ouvindo, né, palestras, cursos, conversando, para que a gente aos poucos vá compreendendo essa questão do nosso destino, né, de onde viemos, para onde vamos, e da necessidade nós temos de conviver com a dor. Aí pergunta-se, a morte é um assunto a se evitar? Olha, na verdade, nós somente tememos aquilo que nós desconhecemos. E as razões para o temor da morte, as principais, são justamente a ignorância do processo de cunho espiritual, o desconhecimento de como se opera de fato a justiça divina, porque nós, muitas vezes, queremos projetar na justiça divina aquilo que nós entendemos como sendo justo.
Mas quem somos nós para podermos fazer isso, né? Nós somos ainda muito imperfeitos. A justiça divina deve ser percebida com pensamentos elevados, com uma introspecção, com um raciocínio, né? Em cima ali dos acontecimentos para nós compreendermos. Por exemplo, será que essa pandemia veio por azar? Será que mesmo que ela foi plantada por alguém, algum cientista maluco foi lá e fez de propósito para provocar um mal para a humanidade? Deus iria permitir que isso acontecesse sem que ele tivesse controle da situação? A humanidade está passando por uma grande prova, um grande experimento. Quantos de nós estamos aproveitando a lição, mesmo que tenhamos pessoas próximas e queridas partindo? Quantos estamos realmente usufruindo desse alimento espiritual que é essa experiência do isolamento, de não poder conversar, não poder sair para se divertir, ficar sempre à mercê de sermos a próxima vítima? Então é preciso que haja confiança, entendimento, mas também a necessidade de nós investirmos um tempo para estudarmos e compreendermos como é que funcionam essas coisas. Então, saber como opera a justiça divina é importante. A crença de que o afastamento na morte será definitivo é outra coisa que provoca um tremendo temor, um pavor. Eu nunca mais vou ver a minha mãe, eu nunca mais vou ver o meu marido, a minha esposa, o meu filho, minha filha. Olha, o amor é um elo que não se desfaz com a morte. Os verdadeiros laços, nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são os laços de afetividade, não os laços de consanguinidade. E nós recebemos também muitas ideias preconcebidas na infância, não é? Sobre demônios, sobre castigos eternos. Então essa culpa que a religião colocou sobre os nossos ombros, que se nós fizermos coisas erradas, nós vamos para o inferno e não haverá salvação. Então muitas vezes nós entendemos que as pessoas que partiram, mesmo se elas tiverem sido, em nossa categorização, merecedoras do inferno, então nós não vamos vê-las nunca mais. Mas não é assim que funciona. O pós-túmulo é de um imenso dinamismo. Como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então esses lugares estanques onde o espírito se aloja e de lá ele nunca mais sairá, isso na concepção espírita, com todo o respeito que nós possamos ter aos irmãos católicos, ou seja lá qual outra religião que defenda esse tipo de pensamento, nós no Espiritismo aprendemos de modo diferente. Todos nós temos direito ao perdão de Deus e haveremos de ter tantas chances e oportunidades quantas forem necessárias para o reaprendizado e não pagarmos uma eternidade por um erro cometido, às vezes, por simples ignorância da lei de Deus. Então, a conscientização dos deveres, e muitas vezes motivado pelo nosso baixo nível de progresso moral, pode implicar o temor pelas consequências da própria morte. Então nós tememos às vezes a morte de pessoas queridas e tememos a nossa própria. E as culturas tratam a morte de forma diferente, né? Em geral, a cultura oriental encara a morte como uma libertação e muitas vezes até aceita a reencarnação. Por incrível que pareça, nós vemos em muitas civilizações velórios alegres, festivos, não por desrespeito, mas pelo sentimento mesmo de libertação daquele espírito do jugo da carne. Já a nossa cultura é uma cultura normalmente de medo, de tristeza, por essa influência da religião, que enfatiza muito os castigos, não tem uma definição muito clara do que acontece. E apregou-se esses ambientes que nós mencionamos aí, né? Céu, inferno, purgatório, como coisas definitivas. Mas no Espiritismo, a morte é apenas uma transição entre duas formas de vida, no mundo material e no mundo espiritual. É o mesmo espírito. É a libertação do espírito do jugo da matéria. A vida prossegue no campo espiritual
em condições, como dissemos, muito dinâmicas. E nós utilizamos, por causa disso, esse termo desencarnar, quer dizer, sair da carne, libertar da carne. Com isso, nós temos essa perspectiva de prosseguimento. A criatura materialista, aquela que acredita que não existe nada além da matéria, não existe espírito, ela realmente vai concentrar todos os esforços, o pensamento dela, nessa existência, nessa vida. Ela quer aproveitar ao máximo, porque depois acabou tudo. Mas no entendimento espírita, aqueles de nós que já conseguiu perceber que é um entendimento mais lógico, mais justo, você ter outras oportunidades de crescimento espiritual, passar por uma existência na carne, depois ter oportunidade de passar por outra, e ir progredindo aos poucos. Isso é muito mais, assim, fala muito mais à nossa percepção, ao nosso bom senso. E é importante que a gente entenda que morte do corpo não é morte do espírito. Morte do corpo é matéria. O corpo se desintegrou. Vai, como nós dissemos, sofrer transformações químicas. O espírito, a morte para o espírito é quando ele não cumpre a lei de Deus. Aí ele não evolui. Isso é que é a morte para o espírito. O espírito não morre nunca. A partir do momento que o princípio inteligente alcançou esse estágio hominal, o espírito é eterno e está a caminho da luz, a caminho da evolução. Então, para nós nos prepararmos para lidar com a nossa própria morte, para lidar com a morte das pessoas que amamos, para que a gente possa ter equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental diante dessas situações, é importante não apenas para nós, como também para as pessoas que nos cercam. Porque se nós lidarmos com mais naturalidade com o fenômeno, com mais tranquilidade, nós vamos poder transmitir a nossa tranquilidade. E quando nós tivermos ao nosso lado pessoas que estão para desencarnar, e quando nós tivermos ao nosso lado pessoas com doenças graves, podemos imaginar a nossa insegurança transmitindo para aquela pessoa o medo dela morrer. A pessoa já está ali indefesa. Ela própria está insegura. Será que vai acontecer comigo? Se ela não tiver esse conhecimento espiritual que nós estamos propondo, a fé na vida futura, uma tranquilidade de prosseguimento, porque se diz que quando a gente nasce, quando a gente reencarna, é como se fosse uma morte no plano espiritual para um nascimento aqui. E o sentido contrário à desencarnação é uma morte aqui e um nascimento lá. Nós vamos reencontrar com pessoas queridas que estão lá nos aguardando para o retorno. Então, essa dinâmica toda entre o plano espiritual e o plano material, ela nos ajuda a compreender e, como nós estávamos dizendo, pessoas ao nosso lado com iminência de desencarnação ou passando por doenças graves, elas devem contar com a nossa tranquilidade, com o nosso equilíbrio e não com a nossa apreensão, a nossa cobrança. Não morre não, hein? Ao contrário, o assunto deve ser levado com a maior tranquilidade possível. E para isso nós precisamos nos tranquilizar, né? Então é preciso que a gente alcance esse estágio de conhecimento e de amor, e de confiança e de fé, para que a gente transmita esse amor e essa fé quando nós estivermos cuidando das pessoas que nós amamos, muitas vezes o parente que já está com a idade muito avançada ou que está com uma doença muito grave. Nós precisamos fazer o possível para que a nossa angústia não seja colocada no ombro dessas pessoas que nos são queridas. E isso nós temos condição de fazer. Então a morte, ela não é igual para todos nós. Ela é um mesmo fenômeno para todos, mas o processo de morrer, ele vai ser diverso para cada um e vai depender, basicamente, nós elencamos aqui alguns fatores de que o que implica na morte para mim, para fulano, para ciclano,
Vai depender do seguinte: primeiro, a programação reencarnatória. Porque durante a nossa reencarnação, nós estamos cumprindo aquilo que foi determinado antes de nós retornarmos a um corpo físico. Então, muitas coisas são planejadas já para nós, certas enfermidades que nós vamos passar, grupo familiar que nós vamos cair, recursos que a gente vai ter, ou falta de recurso que vai acontecer conosco, e o tempo que nós vamos permanecer reencarnados. O nosso prontuário espiritual também vai influenciar no processo da nossa desencarnação, ou seja, a nossa ficha, os nossos antecedentes. O que nós fizemos? Será que nós vamos ter amparo espiritual na hora que nós desencarnarmos ou vamos sair da Terra sozinhos, solitários e sem ajuda nenhuma? Então aí vem uma questão meritória, de acordo com a forma como o espírito viveu sua última encarnação. Ademais, também vai influenciar naquilo que nos espera o nosso grau de aceitação para a morte e o nosso apego ou desapego à matéria. Se nós somos muito apegados à matéria, o que é ser apegado à matéria? É uma preocupação muito intensa com os prazeres materiais, com as questões materiais, sejam elas financeiras, poder, passionais, e pouco peso espiritual, pouca preocupação com o tema espiritual. Porque muitas pessoas acham que simplesmente cumprir rituais dogmáticos em igrejas já estão próximas de Deus e não tem que se preocupar com mais nada. Mas o projeto de Deus para nós é a nossa própria libertação por evolução do nosso espírito. Como é que o espírito evolui? À medida que ele se alinha cada vez mais à lei de Deus, à lei que determina o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar ideal. Como que a gente deve se relacionar com as outras pessoas. É disso que diz a lei de Deus, o amor ao próximo, o amor ao semelhante, sem egoísmo e totalmente desinteressados. Então, existe, claro, casos em que há antecipação do tempo nosso na Terra. Por exemplo, os casos de suicídio, seja ele suicídio consciente ou seja suicídio inconsciente, que nós vamos destruindo aos poucos o nosso corpo e reduzindo o tempo que estava previsto para nós na Terra por causa dos abusos que nós cometemos. Então, isso também é uma forma de haver uma morte prematura. Portanto, vamos dizer assim, o amparo espiritual que nós haveremos de receber, ele vai passar pelas questões do mérito, de acordo com aquilo que nós fizemos na nossa encarnação, e também pela nossa convicção. A nossa convicção, a nossa fé, a nossa certeza do que nos aguarda, isso será muito facilitador. Se nós tivermos uma vida muito materialista, nós vamos passar assim momentos de dificuldade, até para a gente acordar no campo espiritual e entender o que está acontecendo com a gente. E muitas pessoas não conseguem perceber que estão desencarnadas. Então, a nossa convicção, que nós usamos essa palavra, ela vai se intensificar à medida que nós formos adquirindo conhecimento sobre esse processo, né? É muito útil para aqueles que estiverem interessados ler na obra de Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo, na obra que veio ditada ao Chico Xavier, os livros ditados pelo Espírito André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, tantos romances que nos ajudam a entender como é que a coisa funciona no plano espiritual. Então esse conhecimento vai nos tranquilizando, vai mostrando para nós aquilo que era bicho de 7 cabeças e que a gente vai compreender melhor como é que a coisa funciona. Por exemplo, que não existem mudanças inesperadas das pessoas quando elas desencarnam. Ou seja, ninguém que tinha uma vida, vamos dizer, mediana aqui na Terra, em termos de comportamento moral, ao desencarnar não se torna santo. Então, muitas vezes as pessoas são santificadas
só porque morreram velhinhas, né, desencarnaram com uma certa idade, mas muitas vezes adentram o campo espiritual sem mérito e sem preparo. E depois nós estamos aqui querendo contato com elas, querendo receber comunicação, querendo notícias dessas pessoas, procuramos médiums, me fala como é que está minha mãe, como é que está minha avó, vê se consegue uma mensagem dela para mim. Mas quem disse que esses espíritos desencarnados já se encontram em condição de equilíbrio, de reequilíbrio, né, emocional e de entendimento para poder se comunicar conosco? Então sempre existe uma perturbação para o espírito nos momentos que se seguem à morte do corpo físico. Essa perturbação ela é variável de espírito para espírito, mas ela vai ser muito prolongada se o espírito não tem conhecimento espiritual, se ele não entende, não compreende como é que funciona a coisa fora da matéria. E se ele tem um apego muito grande, como nós dissemos, ele vai ficar preso aqui. Ele já está no campo espiritual, mas ele está na crosta terrestre, querendo continuar dentro de casa, querendo continuar apegado aos seus bens, às suas riquezas. Isso é muito comum quem participa de reunião mediúnica, onde espíritos se manifestam. Nós sempre nos deparamos com esse tipo de depoimento, de testemunho de irmãos que nos antecederam e que estavam nessas condições, sofrendo às vezes por dezenas, centenas de anos. Estão invadindo a minha casa, estão tomando conta das minhas propriedades por causa disso, porque não tiveram a preocupação de viver o momento espiritual, ou às vezes não tiveram oportunidade também, né? E uma expressão muito errada que é usada é aquela famosa "foi descansar". É uma expressão que nós consideramos absolutamente falsa e até indesejável, porque para o espírito, o melhor que pode acontecer para o espírito depois que ele desencarna é ele continuar trabalhando e não descansando, porque o trabalho enobrece, indica que ele está em condição de ser útil. Então, o espírito que está preparado, ele desencarna e continua o trabalho no campo espiritual. Ou alguém aqui acha que o Chico Xavier está descansando no campo espiritual porque ele trabalhou muito aqui. E o doutor Bezerra de Menezes? Se ele tivesse descansando, que mérito ele teria? O mérito é justamente porque ele continua no campo espiritual em intenso trabalho. Então, quando nós dissemos assim, passou por uma doença muito grave, foi descansar. Não, é nós que estamos descansando do impacto que a doença está trazendo para nós próprios. Porque muitas vezes o espírito despreparado, ele prossegue com os sintomas da doença no campo espiritual. Vai depender do mérito dele, vai depender se ele vai receber auxílio ou não, do entendimento, né, do nível de espiritualidade que ele tem. Então nós estamos aqui fazendo um resumo de algumas coisas que vão implicar em muito na condição do espírito desencarnado e que nós precisamos nos preocupar com relação ao nosso entendimento. Um outro ponto importante de nós abordarmos é a nossa tristeza muito intensa perturbando o desencarnado. A pessoa que já desencarnou e que está recebendo as nossas emanações mentais, porque nós estamos aqui chorando muito, desesperados, revoltados porque ela partiu, porque você não podia ter ido embora, porque você tinha que ter ficado, por que você morreu de Covid, por que você morreu de câncer? Morreu porque era para morrer, porque se não foi suicídio, estava prevista aquela desencarnação. Assim funciona a justiça divina. Morreu com uma bala perdida. Alguém deu um tiro lá no morro e a bala pegou aqui no meio da avenida e matou aquela criança. Não, ela desencarnou porque estava previsto, estava na hora dela partir. Estava previsto que ia ser dessa forma ou de forma semelhante. É assim que funciona a justiça divina. Então não existe acaso nessas situações. Isso é um planejamento reencarnatório.
Nós é que temos pouco preparo para compreendermos essas perdas, essas ausências. E assim nós podemos, então, imaginar a questão das mortes prematuras. Quando a gente fala da morte prematura, a primeira coisa que a gente pensa é de uma pessoa mais nova morrendo e a mais velha prosseguindo na Terra. Bom, mas nós já dissemos que o tempo de cada um ele é definido pelo plano superior. São mensageiros de Deus que estão envolvidos com o nosso processo reencarnatório que vão determinar, baseado na nossa ficha, nas nossas necessidades, porque muitas vezes o tempo curto na Terra é apenas um complemento do tempo da reencarnação anterior. Isso aconteceu com uma pessoa muito chegada à minha família, que desencarnou com 7 anos de idade. E anos depois, com o conhecimento espírita, nós viemos a perceber, e até por comunicação que recebemos, através de médiuns amigos nossos, que aquela desencarnação da criança com 7 anos, ela ocorreu porque ela ficou devendo 7 anos na encarnação anterior, porque ela havia tirado a própria vida antes da hora. Então, meus irmãos, tudo faz parte de um processo muito bonito de justiça e de equilíbrio. Mas voltando ainda a falar sobre os mais jovens, vamos ler aqui o que o espírito Sanson escreveu, deixou registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20. Ele diz que frequentemente nós dizemos assim: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Mas, ao mesmo tempo, o Sanson nos alerta o seguinte: o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Quantas vezes nós já tivemos oportunidade de nos deparar na literatura espírita, naquelas cartas que o Chico Xavier transmitia de pessoas que nos antecederam na desencarnação, filhos mandando recado para os pais: olha, a minha desencarnação, estava previsto isso mesmo, era para eu desencarnar sim. Ou seja, às vezes vem uma comunicação mais objetiva, mais velada. É muito raro isso acontecer hoje em dia, não é? Então, o que é melhor fazer? Lermos, estudarmos, perguntarmos, refletirmos, meditarmos a respeito para entendermos esse mecanismo. O Sanson continua falando assim: frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na terra. Pronto. Então, esse é o entendimento de como funciona a justiça divina, que há sempre um equilíbrio e causas que desconhecemos e que, às vezes, a aparência demonstra ter havido um erro, um equívoco. Não era para morrer o mais jovem, era para morrer o mais velho. Não. Cada um tem um caminho, cada um tem que passar por determinada experiência. As experiências são muitas. Nós estamos sob o domínio, o jugo da lei de Deus, que determina muitas coisas que nós não podemos interferir. Nós interferimos, por exemplo, quando há o suicídio. Aí nós antecipamos a morte do corpo. Nós interferimos quando praticamos o aborto, porque nós tiramos a vida. Isso não estamos dizendo do aborto medicinal, porque muitas vezes o aborto é para salvar a mãe, e isso é considerado
lícito dentro da lei de Deus, está em O Livro dos Espíritos, mas quando é aquele aborto, porque não quer ter a responsabilidade de ter o filho, porque o filho foi concebido com uma pessoa que eu não gosto, ou que não deveria ter sido, mas é uma vida, não é a nossa vida. Então nós não temos o direito de ceifar aquela vida, é um crime, é um assassinato. Se aconteceu conosco, nós temos que cuidar, e quando eu falo nós, não é só a mulher, é o responsável, todos que estão no mecanismo, ou seja, o médico ou a enfermeira ou a parteira, sei lá, que ajuda a prática do aborto, está também como cúmplice no crime diante da lei de Deus. E também os casos de eutanásia, que nós podemos dizer que são casos também onde há uma morte prematura, ou seja, Emmanuel tem uma frase que é muito interessante, ele diz assim, não, está no livro Religião dos Espíritos, não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece. Estamos falando de eutanásia, né? A pretexto de consolação e de amor, porque muitas vezes, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Então, olha só, a eutanásia para poder antecipar ou liberar o espírito, né? Não permitir que o espírito sofra mais tempo, aliviar para o espírito, é uma atitude condenável, porque a vida deve prosseguir. Então, provocar a eutanásia é também uma forma de burlar a lei de Deus. Isso aqui são exemplos, né, de condições de mortes prematuras, né, eutanásia, aborto, suicídio, mas nós achamos que aquela que fala mais ao nosso coração é a morte das crianças, dos jovens, das pessoas que a nossa inteligência, a nossa lógica diz assim, não, ela teria que viver mais do que eu. Um filho nunca pode morrer antes do pai e da mãe. Pode sim. De acordo com a justiça divina, nós não entendemos, nós não temos compreensão do que está previsto para aquela criatura. Então nós precisamos desenvolver a confiança em Deus. Esse é que é o caso. Aí as coisas, por esse esclarecimento, se tornarão luzes para os nossos espíritos e nós vamos lidar com a situação, amenizando as nossas dores e tendo muito maior compreensão do processo. O nosso tempo já se encerrou. Então nós queremos agradecer de coração a atenção de todos os irmãos, desejar que todos leiam mais a respeito desses temas nas obras espíritas, nas obras de Emmanuel, de André Luiz, do Kardec, porque será um verdadeiro lenitivo para os nossos espíritos.